Boa noite. Boa noite. Estamos aqui em Bereshit, Perek 2, versículo 7. Né? Está vendo sobre vamos ver sobre a criação um pouco do homem. Deixa eu... É aqui, né? Criação do homem, vamos lá. É o seguinte, já nessa altura a gente está no segundo capítulo, ou seja, no primeiro capítulo Deus criou o mundo inteiro. Calma. Deus criou o mundo inteiro já, nos 7 dias da criação, aí acabou, teve o Shabat e agora é o segundo capítulo. E é interessante que sempre que acontece, Deus cria o mundo com a palavra Bará, né? Bereshit Bará Elohim et Hashemayim veit haaretz. E criou tal coisa, criou tal coisa. E o que quer dizer a palavra Bará? A princípio é quando você começa a criar. Então começou a criar, tá bom? Essa é a ideia. Tem outra palavra que fala que Deus criou o mundo, que é Lassot, que é fazer. Então Bará é criar, ou seja, você começar a criar. E Lassot é você completar a atividade, ou seja, você concluiu a criação. Então a gente vai ver que todas as coisas que Deus criou do mundo, Deus criou e concluiu. Ou seja, fez o mundo inteiro. Vai ter uma única criação que Deus ele começa a criar e ele não conclui a criação. Ou seja, não fala Lassot depois. Só fala que começou a criar. Qual é a criatura? É o ser humano, né? Então, por isso que nessa frase aqui no 7 vai começar a palavra Vayetzer, que aí é uma terceira palavra para dizer criar. Vayetzer é e formou, né? Que seria a palavra do meio termo. Tipo, ele metade criou, mas não totalmente, não 100%, pela metade. Então, Vayetzer. Hashem Elohim et Adam. Deus então criou o mundo, o Adam, pela metade, vamos dizer assim. Como que ele criou? Afar min ha'adamah, ou seja, afar é pó que vem da terra, vai par be'apav nishmat chaim, e soprou na sua narina um sopro de vida. Então vai ri Adam le nefesh chaya. E o homem, ele virou uma nefesh chaya, uma alma viva. Então aí é a criação do homem de fato. O que quer dizer afar min ha'adamah? Que Deus ele é o pó da terra. O que quer dizer? Pó da terra. Deus é o pó da terra. Não, que Deus criou o homem, afar min ha'adamah, do pó da terra. Ou seja, ele pegou a terra, o pó da terra e fez do homem, e botou um sopro divino dentro dele e ele virou uma alma viva, essa é a ideia. Mas o que quer dizer o pó da terra? Então, o afar aqui, traduzido como pó, seria é a parte da terra que você desenvolve. Ou seja, que o homem ele é dotado de um centro de desenvolvimento. Ele é a única criatura do mundo que se desenvolve, diferente de todas as outras criaturas. Por exemplo, se a gente pegar uma barata, de 5.000 anos atrás, de 6.000 anos atrás, é a barata de hoje em dia. Talvez teve alguma mutação, mas ela é a mesma. Ela faz as mesmas coisas, o mesmo objetivo no mundo, se comporta da mesma forma, tudo igual. Se você pegar um macaco de 6.000 anos atrás e um macaco de hoje, é o mesmo macaco. Agora, se você pegar um ser humano de 6.000 anos atrás, ou seja, um ser humano de hoje, é totalmente diferente. A cultura é diferente, o pensamento é diferente, a forma de pensar, a forma de se vestir, a forma de falar. Na verdade, se você botasse um na frente do outro, não ia ter nenhuma conversa. Então, isso é totalmente... Ou seja, a única criatura que se desenvolve no mundo é o ser humano. Essa é a ideia, então, que ele é afar min ha'adamah. Que a palavra afar é ain, peiresh, né? Par significa pruvo, por exemplo, se multiplicar, ou lifrot, florescer, lifroa, florescer, pera, que é flor, pri, fruto, pará, que é vaca, que é tipo, é um animal, vamos dizer, dos korbanot,
de grande porte. Tudo que tem peiresh, em todos os verbos hebraicos, significa crescer, nesse sentido de diversificar. Podem pensar em palavras e ver a conexão. Então é isso, Afar min Adamah. E Adamah, o que é Adamah? Adamah é a parte estática, que não se desenvolve, que é parado. Que Adamah vem de qual palavra? De domé, de domeno. Que domé é mudo. Então Adamah é a parte estática da terra e Afar é a parte dinâmica da terra. Então da terra, ele pegou Afar, a parte dinâmica, e criou o homem. Essa é a parte, vamos dizer, material do homem. E a parte espiritual é depois, vai para Bepav Nishmat Chaim. Deus soprou no homem um sopro divino. Então o homem, ele é a única criatura de toda a criação do mundo que ele tem uma parte divina e uma parte, vamos dizer, terrena. E é por isso que o homem, ele tem um dilema. Ele não sabe se ele é mais ligado ao mundo material ou ao espiritual, o que ele deve fazer. Todo o dilema do ser humano é justamente devido a essa dicotomia que tem na criação dele. Então, Bepav Nishmat Chaim. O que é Nishmat Chaim? O que quer dizer Nishmat Chaim? Não, Nishmat, na verdade, Nishmat é de Neshima, respiração. Então, na verdade, é Deus. A alma do ser humano é a respiração de Deus. Então, da mesma forma que a gente fica respirando, imagina Deus. Essa respiração é o que criou o ser humano. Ou seja, quando Deus ele soprou nessa matéria, nessa terra, um sopro dele criou a alma do ser humano. Então, o sopro de Deus é parte de Deus, embora já se desconectou de, por exemplo, quando ela sopra, é o meu sopro, mesmo que não está em mim, é o meu sopro. Então a nossa alma, a gente pode dizer que é uma parte de Deus, embora não está mais em Deus, porque Deus já soprou. Sim, é a nossa alma, mais ou menos, vamos dizer assim. Nishmat Chaim, quer dizer Chaim. O que é vida? Alma. Você ficou na alma. Chaim seria, não é vida, Chaim seria independência. Qualquer coisa que é independente, vive. Qualquer coisa que não é independente, está morto. Então, alguma coisa que tem autonomia, que tem independência. Uma criança, então. Ela pode fazer o que ela quiser. Entendeu? Ela tem uma independência. Tem níveis de vida, né? O independente máximo é Deus, por isso que é Hayah Olamim, Deus é chamado de vida. A vida é Deus, que é Ele que dá a vida, porque Ele é totalmente independente. Ele é além de qualquer tipo de conceito. Agora, o ser humano, da criatura, é a única que tem independência mesmo. Assim, a gente vai ver que na criação do mundo, o nível de dependência e de ser dinâmico, ele vai, cada vez que a criação do mundo, ele vai aprimorando. Então, primeiro Deus criou, vamos dizer, a luz, criou a água, criou a terra. Tá bom, mas aí depois que ele criou os vegetais? Os vegetais, eles já têm já crescem, né? Ele já tem um grau de movimento, embora ele fique parado nas suas raízes. Depois vem os peixes eles já no mar, e as aves no céu. Depois vem os animais, eles já têm um nível maior de independência. E no final tem o ser humano, então que ele é chamado de Nishmat Chaim. Ele é Nefesh Chaya, né? Ele foi uma alma viva, isso que quer dizer. Agora, interessante aqui, que tem aqui algo bem interessante, que é, aqui, se vocês perceberem a frase, que Deus Afar min Adamah, Vaypa Bepav Nishmat Chaim. Agora, o final da frase, Vayhi Adam lenefesh Chaya. Como você traduz isso? Vayhi, o que é Vayhi? Será? E foi. Não, e foi. Então, Yehi é será. Vayhi aí foi. E foi Ha-Adam, o homem, o ser humano, que quer dizer Lenefesh Chaya. O que é esse Lamed? Lenefesh Chaya. Para uma alma viva. Ou seja, ele virou uma alma viva, é isso? Qual a possibilidade? No 7. No final do 7.
E foi o homem le nefesh chaya, que significa? Ou seja, o ser humano, ele foi para uma nefesh chaya, agora ele virou uma alma viva. O que é esse lamed dele? Então o lamed pode dizer assim, o homem era assim e virou assado. Mas não, porque se não tivesse o lamed, você entendeu o passuco igual. Aí Adam, nefesh chaya. Você entende? O homem virou nefesh chaya. Então o lamed aqui não significa para de de deslocamento, de mudar de função. O lamed le significa na função de. Sempre usa. Não, aqui, nesse caso gramatical, sim. E o homem, ele ganhou a função de nefesh chaya. Essa que é a tradução. O lamed não é para, e sim é na função de, como está traduzido ali no 7. Tá, o homem. Calma. E foi o homem alma viva. E foi o homem uma alma viva. Alma viva. Alma viva. Ou seja, ele preferiu tirar o lamed, que não precisa, realmente. A princípio, se você entender o lamed para, você não precisa botar para entender. E foi o homem alma viva. Mas não. E o homem ganhou agora a função de nefesh chaya. É o status dele, a função, ou seja, para que existe o homem na humanidade? Deus está dando o status dele. Você tem o status você tem uma função agora, nefesh chaya. O que quer dizer isso? O que é nefesh? Vamos dizer, é a vida. Vamos dizer que é o mundo que é estático, ele vive, ele se mexe, ele é dinâmico, ele muda, se transforma. E o que é raya? Raya a gente viu que é de raim. Ou seja, raya na verdade é o que dá a vida, o que provém a vida. Ou seja, o homem tem a função de dar a vida ao mundo. O que isso quer dizer? O Rav Chaim Vivalor, escreve no livro Nefesh Chaim muito brilhantemente, que o mundo, antes de existir o ser humano, o mundo basicamente ele era parado, morto, estático, não mudava. Quando o homem foi criado, na verdade não é quando Deus assoprou o ar dele, insuflou no homem a vida dele, Deus, não só o homem virou vivo, que ele era tipo barro e agora virou um homem vivo. Deus, quando soprou no homem a vida, ele fez o mundo inteiro viver automaticamente. Ou seja, o mundo inteiro vive porque agora existe um homem que vive. Isso que ele explica. Na verdade, nesse estágio da criação, a gente vai entender que o homem não tinha corpo ainda. O corpo era tudo no Gan Eden, certo? O que é o Gan Eden? O que é o Jardim do Éden? O Jardim do Éden é quando a Ganenet fala no Gan, para a criancinha, é onde o vovô, depois que faleceu, ele está no Gan Eden, está no paraíso. Ou seja, e o corpo da pessoa que faleceu está onde? Está enterrado. Ou seja, o Gan Eden é um lugar que não tem corpo. Ou seja, tudo que a gente está falando aqui é abstrato. Nada é corpóreo. Mas e a Adamá? Então, a Adamá também é abstrata aqui. Os animais eram abstratos, os peixes, tudo, a luz era abstrata quando a gente conversou, o sol e a lua. Nada está falando do mundo físico. O sol e a lua também? Tudo que Deus está criando. O sol é menor que a lua, como uma coisa abstrata. Isso não está escrito na Torá, isso é um Midrash. Mas é maior e menor também é metafórico, né? Ideia. Mas a ideia é que, principalmente a história de Adam Rishon no Gan Eden, não tem corpo nenhum. Não tinha Nahat, não era uma Nahat, não tinha um homem, não tinha uma mulher. É tudo abstrato, a gente não consegue entender, porque nada era corpóreo, nada era materializado. Só virou matéria depois que... A matéria, ela só vira depois do pecado, quando eles vão para esse mundo e fala que Deus fez um kutonit or, fez uma túnica de or com ain, de pele, para o ser humano. E aí, o que é uma túnica de pele? Materializou o ser humano. E aí o homem vira material. Foi pecado de Adão se não tinha fruto para comer? Tinha fruto, mas não era um fruto físico, era uma dimensão espiritual que a gente não Eu entende. imagino assim, tipo, meio transparente. É só luzes, né? Só luzes. Basicamente era um mundo de luzes, vamos supor assim. Não dá para entender. Mas então não tinha essas delimitações. Quer dizer o quê? O que era o ser humano na época, então, nesse momento? O ser humano era Nefesh Chaya, ou seja, o ser humano era o mundo inteiro, essa é a ideia. Não existia um ser humano no mundo. Quando Deus ele botou vida no ser humano, ele deu vida ao mundo inteiro, porque o mundo inteiro era o ser humano. Mas acaba sendo até Tipo, hoje. era só um protótipo. Não era um real. Era tipo uma matriz. Era uma coisa que a gente não tem
entendimento, capacidade de entender como era, porque a gente só tem como... Estava só na maquete eletrônica. A gente só Era conhece... tipo uma matriz. Era tipo uma matriz, Lembra uma matriz? Era tipo várias letras. Exatamente, era tipo isso. Não sei explicar. Tipo várias letras, tipo um computador com várias letras, e na verdade a combinação dessas letras deu umas coisas. Ou seja, o homem, assim os sábios falam que o homem, naquela época ele tinha os pés, a altura dele era, os pés estavam na terra e a cabeça chegava no céu, ele olhava de um canto do mundo até o outro, ele via todas as gerações e a sola e o calcanhar dele ofuscava o sol, assim fala, sabe, sobre o que era da Monichô. Você quer dizer que ele era um ser humano gigante? Não, quer dizer que ele era o mundo todo. Ou seja, Os animais eram um ser humano? os animais estavam dentro do ser humano, exatamente. Tanto que quando Deus vai criar o mundo, o homem, ele fala, nascer Adão, faremos o homem. Ou seja, faremos o quê? Tudo que eu criei antes vai ser composto na criação do homem, vai estar englobando dentro do ser humano. Então o homem, Adão, o ser humano, ele era tudo. Ele era um Nefesh Hail, ele dava vida ao mundo inteiro. É que acaba sendo até hoje, tipo, não Adão, mas tipo, cada ser humano é o mundo inteiro. Sim, cada ser humano é o mundo inteiro e nesse livro que fala, vai chegar mais longe que o homem ele influencia tudo que acontece no mundo. É o que ele vai falar. Que ele vai falar que a gente fez o homem a imagem e semelhança de Deus. Vai explicar o que é imagem e semelhança de Deus, que da mesma forma que Deus ele controla tudo, ele deu ao homem a capacidade de controlar tudo que existe no mundo através dos nossos atos. Através dos nossos atos a gente vê o que vai acontecer em todo. Não fala só nesse mundo, em todos os mundos que existem através dos nossos atos. Mas isso é para um outro dia, um outro assunto. Mas é isso. Vai estar Hashem Elohim, Gan Eden, Mikeden. Então Deus ele fez um Gan Eden. Vai Sam Shamet Adam Asher Yatzar. E o homem que ele criou, o homem não era perfeito, porque o homem ele deve se desenvolver. Ele botou dentro desse Gan Eden. Agora, o que é o Gan Eden? Onde ficava o Gan Eden? Dentro de onde ficava o Gan Eden? O homem. Não. O homem ele bota dentro. Vai Samsham. O homem ele botou agora o homem, o mundo, dentro do Gan Eden. Então Deus, dentro de Deus. Não. O jardim do Éden fica dentro de onde? De Deus? Não, do Éden. Tem o Éden e dentro do Éden tem o Gan Um Éden. Éden. O que é o Éden? Éden é um lugar, certo? Uma cidade, não? Não, é um lugar, Éden, tem um lugar Éden, tá? Dentro do Éden tem o Gan Éden. Ou seja, tem o Gan, tem o Gan Éden. E dentro do Gan Éden ele botou o homem. E onde é o... Que? E onde é o Éden? O Éden é além do Gan Éden. Sim? Não sei onde é o Éden. Mas é pra Plano cima, assim, é verde. pra baixo, o que é? Vamos supor que tem aqui o território, e que é o Éden, e aqui é o Gan Éden. O que quer dizer Gan? Mas... O que é Gan? Vamos lá, o que é um Gan? Não é um jardim. Pô. Não é um jardim. É. O que é Gan? Porque é jardim de infância. Porque a criança vai para um Gan. Porque onde a criança está se chama Gan. Se é pra ele. Não, Gan é de um lugar de Aganá, protegido. É uma proteção. É um lugar limitado. Caraca, meu Deus. Ou seja, a criança... Tá apagando todo o desenho. a criança ela vai para o Gan porque ela deve ficar num lugar protegido, que lá ela se desenvolve. Até que um dia ela pode sair do Gan. Peraí, então já. Quando ela ficar grande, ela fala, você agora saiu do Gan, você vai para o mundo, vai para a escola, vai para lá, para você é do mundo inteiro. Mesma coisa, Gan Eden era um lugar protegido dentro do mundo inteiro, que não é o mundo, mas dentro de um todo que se chama Eden, que ele botou o homem lá, que era um lugar que o homem podia ficar protegido. Protegido de qual? Do Éden. Ou seja, porque a revelação de Deus no Éden era muito maior do que dentro do Gan Éden. Ou seja, se o homem tivesse acesso... essa proteção do pecado? Não, proteção de Deus. Ou seja, se a essência de Deus, se o homem tivesse contato, Adão tivesse contato com Deus na sua essência inteira, ele não ia resistir. Então Deus ele botou um lugar protegido, o Gan Éden, que lá ele tem um contato com Deus, mas não da forma completa. Jardim em português é só por causa do hebraico? Jardim. É, tudo em português, vocês estão dizendo é por causa do hebraico. Também em inglês tem Que Deus plantou várias árvores, então é um jardim.
Mas não, é Gan de Meguná, de Aganá, de proteção. Tipo, jardim de É, infância para Gan. Gan. Então, Deus ele botou o homem num lugar protegido. E fala isso, Adam, Asher e Yatzar, que ele criou de forma não terminada. Quer dizer o seguinte, que Deus ele botou o homem dentro do Gan Eden, de forma que o homem se desenvolvesse, a fim que um dia ele pudesse sair do Gan Eden e ir para o Éden. Que é o lugar, o destino do ser humano. Chegar no Éden. Essa era a tormenta de Hashem. É. Então tem alguns comentaristas que tem discussão nisso, que vai dizer que o Gan Eden é onde as almas vão, depois que falecem, vão para o Gan Eden. E o Éden é o Olam Abba, que vai ser depois que chegar a Mashiach, não sei o que lá. É o Olam Abba, que é muito mais que o Gan Eden. Então é a ideia aqui. Então tem o Éden, tem o Gan Eden e tem esse mundo, que é o concreto depois do pecado, que é outra coisa. Ou seja, um homem que era para ir para o Éden, no final ele caiu, ele foi para o mundo, foi para o Olam Hazé. Em vez de ir para o Olam Abba, para o próximo mundo, a gente vai no Gan Eden. Tem dois mundos, tem o Olam Abba, ou seja, o mundo que vai depois, mas não, ele caiu para o Olam Mas o Hazé. Éden é considerado um mundo também? Não, é tudo espiritual aqui que a gente está falando. Nada tem corpo, quê? nada Mas tem é matéria. todo mundo. Não, Tem o Olam Abba. Ah, e o Olam Hazé. Não. O Éden tá no meio. Não, o Olam Abba. Não, o Éden, vamos dizer que é um lugar protegido dentro do Olam Abba, que é um todo. Ou seja, é um lugar limitado. Ainda não tem Ou seja, Olam Abba. imagina você, Flaviana, você vai agora pra Disney, sei lá. Pode brincar na Disney. Não, eu também Aí quero. você chega na Disney, uau! Aí fala, mas por enquanto essas 3 horas aqui tá meio perigoso, você não sabe. Ei, você só pode ficar nessa salinha e brincar nesses fliperama aqui. Tu fala, pô, quero brincar na montanha-russa. Não, ainda não, só pode. Ou seja, é tipo isso. Quando você vai pro Gan Eden, é muito bom, mas você ainda não está no Éden, é um lugar protegido, limitado. Ou seja, você não pode se expandir o máximo e fazer o que você bem entender e ter o máximo de prazer infinito, não. Você tem uma limitação, que é muito maior do que tem nesse mundo infinitamente. Tá? Essa é a ideia então. Então, Gan Eden é o Olam Abba. Éden é o Olam Abba, você fala isso. E o que é o Éden? O que é Éden? É de Amonai? Éden que antes Que é não sei. Aleph, Dalet. Éden é de Meaden. O que é Éden? É embelezar. Ah, Éden é com rei? Com Ain. Com Ai. Meaden. O que é Meaden? Você tratar a sua pele. É de você embelezar, de deixar Adin, o delicado, Éden. É o lugar do prazer. É o refinamento da... É o lugar refinado do prazer, Éden, que você vai se embelezar, vai se tratar, vai estar. Gente. E tem o Gan Eden, você tem que se proteger ainda que você ainda não. Você acabou de nascer, ser humano, você já vai querer ir pro Éden? Não, você tem que ir pro Gan antes. Igual para os filhos, você primeiro vai pro Gan. Isso, então o ser humano. Então é isso, a gente ainda está aqui no Gan. Não, a gente não tá no Gan Eden. Que? A gente tá no Olam Hazé. É. Tem o Olam Hazé. A gente não, mas aqui na história a gente ainda está no Gan. Então Deus botou o homem em Gan Eden, olha que está escrito. Ele botou Hashem Elohim Gan Eden Mikeden. O que é Mikeden? De antes, ou seja, antes de Deus criar o Gan Eden, tinha o Éden. Ou seja, o Gan Eden, ou seja, o lugar que tinha no Éden antes. Já existia antes. Vai Sam Sham et Adam Asher Yatzar. Isso aí? E aí tem um ser humano. Estão comigo? Não tô, calma, qual passou? Agora vem para o 9. Vai tzmach Hashem Elohim min Adamah koletz nechmad lemare vetov lemachar. E fez florescer Deus da terra, que a terra é domem, ou seja, de algo que não se mexe. Vai tzmach, o que é tzmach? É florescer, ou seja, começa a ter um tipo de vida. Kole, mas antes de entrar nisso, a gente vai ver o quê? Porque no primeiro capítulo, primeiro criou o homem ou criou as árvores? As árvores. E aqui no segundo capítulo, Deus primeiro botou no Gan Eden o homem e depois ele fez as árvores crescerem. Que vai totalmente contra o primeiro capítulo. Daqui a gente vê que a história da criação do mundo não está na ordem. A gente não sabe exatamente a ordem do que veio antes de então aquilo. isso que tem primeiro, segundo, terceiro, não tem Nada nada a ver. a ver. Na verdade tem. É para a gente aprender o Mussar que a Torá quer te contar, ela botou nessa ordem, mas não necessariamente é a ordem que aconteceu as coisas. Exatamente, o Surash Então fala. pode dizer que o homem não foi criado no sexto dia? Pode. Não, o homem foi criado no sexto dia. Mas não necessariamente Deus criou primeiro o céu e a terra antes de criar Mas o por que homem. então o homem tá certo e o resto não? Como assim está certo? O homem com certeza foi no sexto dia.
Não, e também o outro foi no primeiro, o outro foi no segundo, mas a gente não sabe direito o que é primeiro, o que é segundo, o que é sexto dia, sei lá. E o Surash fala bem claro, a gente não pode aprender desse passuk. Ele dá o exemplo da água, que está escrito que assim, e o mundo era um tohu-vavohu, e o Ruach Elokim era Hefet Primei Amayim, e o Espírito Divino sobrevoava a água. Ele fala assim, mas a água só vai ser criada no segundo dia. Daqui a gente aprende que a gente não pode aprender nada, a gente é obrigado a dizer, assim fala Urash, que não pode aprender nada da história da criação do mundo em ordem de que veio antes e que veio depois. Não. O Urash fala. Aprende de onde então? Não aprende, não precisa. Ah, sim, você quer aprender, você vai estudar ciências. E vai ver as teorias e as provas e vai entender como o mundo foi criado, mas não da Torá. Porque a Torá não vem te contar como o mundo foi criado fisicamente, assim, vem criar os valores que Deus quer te entender da criação do mundo. Porque Deus não quer te contar como o mundo foi criado fisicamente, que isso não interessa para a Torá. A Torá quer te contar por que Deus criou o mundo. E isso não interessa para a ciência. São duas conversas diferentes aqui. Então Deus quer te saber, quer te contar o porquê cada coisa existiu. E não precisa te dizer a ordem exatamente. E sim, a ordem que ele formula a história é para você entender o sentido da criação e o sentido da existência. Entendeu? É isso. A gente vai ver que toda a existência, ninguém da existência questiona. Mas o Shabat, com certeza, foi no 7º dia. O Shabat é o 7º dia, mas a gente vai entender que nada da existência, nada, zero da existência, questiona o motivo da existência, a não ser o ser humano. O ser humano é o único que questiona o motivo da existência, mais nada. Por quê? Porque toda a existência foi concluída na criação do mundo, menos o ser humano. E o ser humano ele ganhou uma alma divina, então tem uma liberdade, então ele é o único que se questiona sobre si mesmo. E é isso que a Torá vai te contar. O questionamento humano sobre a sua própria essência, o que isso acaba causando na criação e por que Deus fez assim. Mas isso por ele ser incompleto. Se ele fosse completo, também Se ele fosse completo, Ou talvez porque ele é constituído tanto de Afar e Minadamá e Nishmat Haim. Isso é um dilema, isso traz um dilema para o ser humano. Então de onde Eu sou o veio quê? o ser humano mesmo? Então você questiona. A parte física. A gente vai ver. Boa, é no final da criação do mundo. Que quando ele sai do Gan Eden, fala que Deus criou para ele um Kutonet Or. Uma túnica de pele, ou seja, um corpo. E aí a pergunta é o seguinte, e esse corpo quando que Deus criou? Como que foi criado esse corpo? Então não foi do barro. Não foi do barro. Onde foi criado esse Kutonet Or? Por Deus. Quando que Deus criou? Onde está escrito na Torá, quando foi criado o corpo do ser humano? Não. Quando Deus criou, fala assim, deixa eu achar. Vai Shalerehu, Hashem Elohim El Gan Eden, lavou את האדמה של הקר, ויגרש את האדם, וישכון בקרב בגדי, ויקרובים אשר אליו, והאדם ידע את חווה, não, ainda não, segundo, deixa eu achar. Aqui, podem ver, Perek Gimel, ou seja, o terceiro capítulo, frase 21. É a última frase do terceiro capítulo. Não é a última não. Calma, pera B, calma, 21. Vai ver Hashem. Não, Vayas, 21. Gimel, 21. Vayas Hashem Elohim. Tá escrito Gimel? Não, Gimel. Depois do Katnotor quer dizer tudo? Katnot, de Ktonet, de roupa. Vayas, o que é Vayas? Concluiu, finalizou. Então alguma parte do ser humano que está concluída. Hashem Elohim Leadam, para o homem, o Leistor, e para a sua esposa, Katnot Or, ou seja, vestimentas de couro. Vai Beshem, e vestiu eles. Ou seja, aqui está dizendo que Deus concluiu, mas quando ele começou a fazer o Kutonet Or, será que só no pecado, depois do pecado, Deus falou, vou criar isso aqui? Não necessariamente. Ou seja, a Torá não conta como isso foi criado. Só conta quando foi finalizado. Pode ser que foi criado dos macacos. Pode ser que já há bilhões de anos estava sendo desenvolvido. O mundo material podia já estar há bilhões de anos desenvolvido. E uma hora, quando o homem pecou, ele falou, isso tudo que eu desenvolvi é para vocês. E uma hora, o homem pré-histórico se fundiu com Adam Arishon e passou a existir um ser humano.
no mundo. Que? Está conectando a ciência com É. a Torá? Pode ser então que essa plutônia tora, Deus pode estar... Feitiço da Torá não explica Não exatamente explica. forma física. Não, pode ser, pode não ser. Ou seja, quando Adão Arishon sai desse Gan Eden que não tem materialidade, ele se veste de material, Mas esses bilhões de anos, então não, porque não interessa. Não tem nenhum tipo de mussar, porque era uma coisa automática. Deus estava criando um material. O que isso importa? Não tem nada de alma, não tem nenhum livre-arbítrio, não tem vida. Não importa como Deus criou. Podia estar bilhões de anos, ou não. Pode ser outra coisa. Criando determinada roupa, ou seja, o corpo humano, o material, as veias, os ossos, a carne, os olhos, estava desenvolvendo aquilo. E quando ele concluiu, ele botou o ser humano, botou isso no ser humano, revestiu o mundo o mundo que não era físico, ou seja, o mundo de Adam Arishon, que ele era o mundo inteiro, ele revestiu com o mundo material. E aí começa a história da humanidade. Porque a gente vê que a história do homem no Gan Eden não é a história da humanidade, não é história, é fora da história, porque não tinha material. Por exemplo, as pessoas hoje em dia que estão no Gan Eden, que já faleceram, elas não estão na história da humanidade. Então tudo que aconteceu com o homem no Gan Eden não faz parte da história. A história começa da partir que o homem sai do Gan Eden, começa o homem histórico. E essa roupa é a parte do homem pré-histórico. E o Gan Eden é um mundo à parte, que não tem nada a ver com história nem pré-história. E sim é o desenvolvimento dos valores éticos e significativos que existem no mundo para a gente entender a nossa história. Sim? Essa é a ideia. Agora, pode ser ou não pode ser. Ou seja, como você quer saber como essa roupa foi criada, estuda a ciência e você vai conseguir entender. Mas não importa para a Torá. Não faz parte da Torá entender isso. A Torá não quis te contar isso. É melhor do que acreditar que veio do barro, né? Do que veio do bar, o que muda? Fiquei Né? um pouco mais feliz. O que muda se veio do bar ou se veio do macaco? Não, é Não ruim pra ver. muda nada, é importante. Então essa história, pode ser que está errada, a ciência ainda não descobriu. Mas não importa para a Torá como que o homem foi criado. O que importa é toda a essência do que aconteceu no Gan Eden e por que a gente se materializou e o que a gente tem que fazer agora no mundo. Isso é importante. A Fara é a parte dinâmica que existe dentro do... É a força dinâmica que existe dentro da Adamá. Tá? É isso. Então a gente vê, por exemplo, pode ver que nos 3 primeiros dias Deus criou um mundo estático. No primeiro dia ele criou a luz. No segundo dia ele criou a água. E o vácuo, que ele separou a água do outro e fez uraquia, que é um vácuo, é um ar, vamos dizer assim, atmosfera. No terceiro dia ele criou a terra. Sim? Aí o que acontece? Aí ele cria depois os vegetais também no terceiro dia. Sim? Os vegetais. Aí ele cria os peixes e as aves e o ser humano, os animais e o ser humano. E a gente pode ver que, não vou explicar muito, mas os vegetais... Não, mentira, ele cria primeiro, ele cria o sol e a lua no 4º dia, depois os seres vivos, né? Ou seja, o que é o sol e a lua? Os astros é a luz em movimento. O sol e a lua no 4º dia. No primeiro dia ele cria a luz, ou seja, o que são os astros? É a luz em movimento. Né? O que é o peixe que ele cria? É água em movimento. O que é a ave? É o ar em movimento. O que é o ser humano? O que é o Adamá? O que é o ser humano? É Adamá. É Adamá em movimento. Ou seja, nos 3 primeiros dias ele cria as coisas estáticas e nos outros 3 dias ele dá movimento a essas 3 coisas. Quando fala da Chabá que foi tirada da costela? Tá, a gente não chegou ainda nessa parte. Isso é depois outra que história. saiu Isso é outra história. Está escrito no primeiro capítulo, quando criou o homem, fala que ele criou Zahar ou Nekevá. Ou seja, fêmea e macho. Era o Adão. Ou seja, o Adão, ele era composto de fêmea e de macho. Isso é o que está escrito no primeiro capítulo. Ou seja, nem ser humano... Tipo, o ser humano era fêmea e macho, assim como os animais. Né? É fêmea e macho. Não era nem homem e mulher, era fêmea e macho. Juntos. Era o Adão, ser humano. Ele criou o ser humano, era uma entidade só. Que dentro dele tinha fêmea e macho. Mas os animais tinham uma fêmea e uma Também tinham fêmeas e machos. Mas juntos. Separados também, separados. Não, Mas a o gente homem é- não. O homem era uma entidade só. Mas aí o senhor citou?
Que é? Foi ele que não foi Adão que solicitou para Hashem? Tipo, Não, isso vai acontecer agora no segundo capítulo. Ou seja, no segundo capítulo ele volta ao primeiro capítulo e muda algumas coisas, muda toda a ordem, né? não, porque se ele já era fêmea e macho, por que ele solicitou Isso, ele? então, vamos ver, vamos entender exatamente isso. Se a gente conseguir chegar lá. Vai tzemach Hashem Elohim min Adama kol etz nechmad. É interessante. Aí Deus fez brotar da Adama kol etz, todo tipo de árvore, nechmad, interessante, lemare, em aparência, ou seja, árvores bonitas. Você olha, uau, que bonito. Vetov lemachar, e bom para comer. Ou seja, então a árvore tem duas coisas. Uma ela é bonita, de aparência, e outra ela é boa de comestível. Ou seja, Deus ter criado as árvores, foi bom ou não? Foi bom. Tov lemachar. Ou seja, comer é bom. Todo dia. Deus criou o primeiro dia e viu que era bom. E outro dia viu que era bom. Sempre Deus fala tudo que ele completou, falou, uau, bom, é Tov. Tov no sentido máximo da palavra. Deus falar que é bom o negócio. Aí no sexto dia Deus criou o ser humano, o que ele fala? E viu que era Tov, meod, muito bom. Ou seja, quando ele criou um ser humano, ele fala, uau, isso é muito bom. E ele cria aqui a árvore e fala, olha, é bom para comer. Bom. Verde Sachaim. Então, tem três tipos de árvore no Gan. Uma são essas. Koletz, todas as árvores que são bons de aparência e bom para comer. É o primeiro tipo de árvore. São todas as árvores, certo? Ou seja, qual é o objetivo dessas árvores? Comer. Tov lemachar. É bom para comer. E quais são essas árvores? Koletz, todas as árvores. Sim, Koletz, todas as árvores. Todas. Ve'etz ha'chaim betor hagad. E criou também a árvore da vida, onde ficava betor hagad. O que quer dizer betor? Não é dentro, é no meio. Exatamente no meio do Gan tinha a árvore da vida. Essa árvore da vida era a árvore boa para comer e de aparência? A princípio não, porque é um outro. Só que está escrito Koletz ha'nechmad. Todas as árvores eram nechmad lemare vetov lemachar. Então quer dizer o seguinte, que existe a árvore da vida, e essa árvore da vida que estava no meio, ela também era boa de aparência e também era boa para comer. Que todas as árvores eram boas de aparência, mas tinha uma que era Etz HaChaim. O que é Etz HaChaim? A gente não sabe. Betor Hagá. E tem a terceira árvore, Ve'etz Hadat Tov Hara. E tinha a árvore da sabedoria entre o bem e o mal. Essa árvore, sabedoria bem e mal, ela era Nechmad lemare vetov lemachal? Também era. Ou seja, ela também era boa para ser comida. Ou seja, tem três tipos de árvore. Todas as árvores, a árvore da vida e a árvore da sabedoria entre o bem e o mal. E todas essas três eram boas para ser eram comestíveis e bom, e é tov para o ser humano comer. E bom de apreciar. Sim? E qual é a árvore que estava no meio do gado? Etz HaChaim. Aí volta aqui, vai contar uma história. Essa história aqui não é parte da criação do mundo, sabe? Falando que isso vem depois da criação do mundo, só está aqui. Ou seja, está tudo fora de ordem. Mas olha que interessante, vê narrar um rio, Yatzem Eden, saía do Éden, e não do Gan Eden. Agora a gente descobriu alguma coisa que existia no Éden. Um rio. Saía um rio do Éden. Leashkot et Gan, que irrigava o Gan. Ou seja, ele saía do Éden e entrava dentro do Gan Eden. Ou seja, a Torá está contando que existe uma conexão, algo que conecta o Éden com o Gan Eden, que é esse Nahar, esse rio. Nahar Etzem Eden, né? Ou seja, tem um rio que sai, que é esse rio, tá? Você deixou pra frente esse negócio. Tá. O Misham, e de lá, ou seja, de lá onde? Do Éden. Do Gan Eden agora, que regava. E pared verrayá learbar Hashim. E pared, o que é pared? Vai se separar. Verrayá, verrayá é passado futuro, é o passado para o futuro. Futuro, verrayá. Rayá passado, verrayá futuro. Learbar Hashim, ou seja, e de lá do Gan Eden, no futuro, esse rio se dividiria em 4 rashim, em 4 afluentes. No futuro quando? Depois do pecado do homem.
E onde que esses 4 afluentes existiriam? Em que parte da existência? No Éden, no Gan Eden, aonde? No mundo Olam Hazé. Ou seja, existe um rio que ele sai do Éden, que ele nasce dentro do Éden, que ele irriga o Gan Eden, e depois do pecado, do Gan Eden sairia como 4 rios dentro do Olam Hazé. Então esse rio conecta os 3 mundos. Tem um rio. Tem um rio que nasce no Éden. Sim. E ele entra dentro do Gan Eden e ele irriga todo o jardim, por isso que as árvores têm... Não, tá bom? Gan Eden. Depois do pecado do homem, esse rio que estava do Gan Eden, ele entra... Mas é uma coisa também Esse rio, ele viria para o Olam Hazé como 4 afluentes. E esses afluentes se concretizariam em material. Ou seja, existem 4 rios nesse mundo, que são a essência do rio que irriga o Gan Eden, que vem lá do Éden. E quais são? Quais são? É que a Torá vai contar. Chama errado Pishon, um rio é o Pishon. Pishon é o Nilo. Nilo, O Assovevet Kol Eretz HaHavilá, que ronda toda a Eretz HaHavilá, que é a África, tipo, seria a Etiópia, vamos dizer assim. Asher Shama Zahav, que lá tem o ouro, muito ouro. Então é o Nilo, Pishon. O Rashi fala Pishon, de Pistan, que tinha muito linho lá na frente, é o Nilo. Vezahav Aretz Haitov, e lá o ouro era bom. Veshama Abdolach, e lá tinha dólar. Abdolach é Be'ev Nashon, tinha pedras especiais. Veshema Nahar Shani, o segundo era Gihon. O Assovevet Kol Eretz Kush, que é todo Kush. Aqui é o rio lá na Índia. É o segundo rio. Veshama Nahar Shalishich Hidekel. O Aoler Kedem Ashur, é onde via pela Síria, na Babilônia. Esqueci o nome desse rio famoso, em cima de Israel, sem ser o Eufrates, é o Hidekel, não sei como em português. Tibéria? Pode ser, não, Tigre, não é? Não sei, Hidekel. E é o da Babilônia, Ve'anahar Arevi Uperat, o 4 rio Eufrates, que é em cima de Israel. Também na Babilônia. Então são os 4 rios. O que isso quer dizer? E os outros? Não, esses são os 4 rios importantes que saem do Gan Eden. Quer dizer o seguinte, que na verdade eles viram 4 urashim, eu falei afluentes, mas são 4 princípios. Quer dizer o seguinte, que a cultura do mundo, existem 4 principais culturas do mundo. A cultura do Egito, a cultura da Índia, a cultura Perat, que é de Am Israel, e a cultura da Babilônia. Que no final viraria os 4 reinos. Babilônia, Roma, gregos e persas. Que é a cultura ocidental. Não, o ocidental é uma delas, que é a de Roma. Tá? Então e por aí vai, ou seja, quer dizer o seguinte, que nesse mundo existem diferenças de cultura, por isso que veio parede, é um mundo de perude, de divergências. Só que essas divergências vêm de um único rio no Gan Eden, que é um mundo de unicidade, não de divergência. Ou seja, todas as culturas alcançam em algum grau a perfeição, mas a perfeição seria todas as culturas juntas. E cada uma ela pega uma parte da cultura. Só que essa cultura tem origem no Éden. Essa é a ideia. É. Mas aí você está falando então, que a cultura judaica não se sobressai? Não, tem que entender a história, a gente está no início da criação do mundo. Mas existem 4 principais culturas nesse mundo e o Adão vai entrar nesse meio, nessa história, isso que vai querer contar. Mas podia se aprofundar muito, mas vamos passar, isso que não é a ideia. Vai cá Hashem Elohim et Adam. Deus pegou o homem, vem na Rehu Began Eden, Leovdá o Leshomra, e botou ele no Gan Eden para que ele, a gente já estudou essa parte, Leovdá o Leshomra, para trabalhar no Gan Eden e para guardar ele. Ou seja, pela primeira vez o homem entende qual é a função dele no mundo, que o homem foi criado, ele fica, tá, o que tem que fazer? Ele falou, não, ó, você tem que guardar o Gan Eden e proteger ele, tem que trabalhar e guardar o Gan Eden. Ou seja, não deixar as árvores morrerem. Não para guardar o homem. O homem ele foi feito para. Ele é tipo o cara que. O jardineiro do Gan Eden. Ele é Ganenet, né?
Só que ele é para proteger o homem do externo, mas não para guardar. Mas o homem tem que proteger o lugar que ele vive. Essa é a ideia. Então, sei que eu vou dar a Os sábios vão falar aqui, no do Zoro, vai falar aqui que é guardar mitzvah positiva, são as mitzvot positivas e as mitzvot negativas. Ou seja, que Deus ele deu uma mitzvah para o ser humano, que a mitzvah é o que você tem que fazer da vida. Que é 613 mitzvot. Todas as positivas é ovdar, trabalhar, e todas as negativas é guardar, enganar, tá bom? Como a gente sabe que isso é uma mitzvah, depois, Vaitzav Hashem Elohim, e ordenou, Vaitzav, mitzvah. Ou seja, que tem uma mitzvah já todas Baruch Hu. E Tadam Lemor, Mikol Aetz, aí é interessante, o que Deus ele ordena? Mikol Etz Agar Achol Tochel, coma de todas as árvores do gado. Ou seja, de todas as árvores do gado, quer dizer quais são todas as árvores do gado. Inclusive Etz Chaim, inclusive Etz Adat Tovará. Todas as árvores você é obrigado, tem uma mitzvah de comer. Você é obrigado a comer a árvore da sabedoria entre o bem e o mal. Você tem essa mitzvah, tem que comer de todas. Ah, eu posso comer só de uma? Não, você tem que comer de todas. Mikol Etz Agar. Tem uma mitzvah de comer todas as árvores. Né? Está escrito aqui. Ele está com cara de encucado. Não é isso que Deus ordenou? Coma tudo. Aí depois, Umetz Adat Tovará. Mais da árvore da sabedoria do bem e do mal, Lotuchal. Mimeno, Tuchal é interessante, o que é Tuchal? Não, vamos dizer que é não comerás. Não comerás dela. Que beyom morlá mimeno. Que o dia que você comer dela, moto tamut. Você vai morrer. Então, aqui nesse momento, o ser humano fica, calma aí, tem que comer ou não tem que comer? Fala, tem que comer todas. Depois fala, essa árvore aqui não come porque você vai morrer. Mas ele pecou então por... Não, calma aí, antes, ele ainda não pecou.